meus amigos, hoje a gente está recebendo a Ana, uma das chefes aqui da casa. Você tem até 8h10. 8h10? Não, 9h10. Não, 9 horas e 5 pontos. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos nós muito bem-vindos a uma pequena viagem que faremos. Ana Conceição fez ao vivo e a cores. Por isso que ela está vindo hoje uma dama. Ela está hoje mais bonita do que nunca. Ela veio para ver, assistir um pouco de Eurípides, de Bezerra, de Seu Mariano. Mineiro. Oi? Mineiro. Em agosto nós fizemos uma viagem ao Triângulo Mineiro. Da outra vez que nós fomos lá, tem 2 anos atrás, a Dona Conceição vai todo ano, a 10ª vez que ela vai, né? Já tem carteirinha, já tem lugar no ônibus cativo. Mas a gente fez a viagem em todos os lugares que nós fomos, eu quis trazer aqui para nós. Hoje nós vamos fazer um pouco diferente, contar mais causos dos mineiros. E para a gente analisar e pensar na importância desses espíritos que aqui vieram, que reencarnaram no Brasil e num local tão longe como nós vamos ver, para a gente ter a certeza de que nada está fora do comando do nosso Mestre Jesus. Nada. Tudo muito bem planejado, programado. Talvez se esses irmãos não tivessem encarnado lá naquele Triângulo Mineiro, mais precisamente na cidade de Sacramento, e nessa fazenda chamada Fazenda Santa Maria, que é como se fosse um distrito de Sacramento, a 12 quilômetros apenas do centro da cidade, mas é uma zona rural, sob o comando de Dr. Bezerra de Menezes, talvez nós não tivéssemos tantos centros espíritas no nosso Brasil. A gente pode pensar, a influência de Chico Xavier em Minas foi fundamental. Em Uberaba a gente tropeça em centro espírita, sim, e pela influência dele. Mas antes de Chico Xavier, esses irmãos reencarnaram nesse local, muito longe do nosso Brasil, sob o comando de Dr. Bezerra, já desencarnado, pouco tempo desencarnado. Dr. Bezerra comandou todos esses fenômenos que aconteceram lá naquele ambiente. É um ambiente diferente, não é um ambiente comum. São terras que têm uma energia fantástica, propícias a tratamentos, propícias a pessoas que eram doentes, que eram consideradas loucos, mas na verdade eram médiuns, então que iam para lá para se tratar. E até hoje muitas pessoas vão para lá e ficam lá um tempo, porque é uma energia, é uma vibração que nós não conhecemos. Então vamos lá. Depois de 13 horas de viagem, que não é nada fácil, né? Chegamos no paraíso, nesse lugar chamado Recanto da Prece, em Sacramento. Nesta casa linda, simples, com esse jardim simples, e tem uma plaquinha aqui nessa entrada que nós vamos ler no próximo slide, onde todos os dias, há 115 anos, às 9 horas da manhã, se faz um evangelho, se faz um culto iniciado por Eurípides Barçanufo. Dona Conceição, todos os dias às 9 horas, se transporta para lá. Tem cadeira cativa lá também, tá, gente? Ela se transporta para lá, para este ambiente, que é um dos ambientes, assim, mais... uma vibração sutilíssima. E a gente já entrou, né, Dona Conceição? Por quê? Fundado por Eurípides Barçanufo. Fundado por ele. Por que às 9 horas da manhã, uma hora difícil
uma hora que as pessoas, né, estão... amanhã é sempre mais complicada. Porque na época de Jesus, a primeira vez que os apóstolos se reuniram foi na 3ª hora do dia. A hora dos judeus é contada das 6 da manhã às 6 da tarde. Então, a primeira hora é de 6 às 7, 7 às 8, 8 às 9. Então, às 9 horas seria a 3ª hora, em que os apóstolos se reuniram pela primeira vez com Jesus. Então, Eurípides manteve esta tradição do horário das 9 horas. E quando ele desencarnou, sua mãe, Dona Meca, continuou. Quando Dona Meca desencarnou, a mãe das sobrinhas, a irmã de Dona Meca continuou, e hoje as filhas, e assim sucessivamente. Então, sempre tem algo diferente nesse evangelho. Eles falam das pessoas que lá passaram, quando é aniversário de um deles. Então é uma coisa fantástica, realmente um momento especial. E a plaquinha do início é assim: mensagem de esperança, de Eurípides. Queridos irmãos queridos, nós espíritas não devemos engrossar as fileiras do desalento. Temos o dever inadiável de transmitir coragem, de influir ânimo, reaquecer esperança e despertar a fé. Eurípides Barçanufo. É uma mensagem deixada por ele que serve para a nossa atualidade, né? Uma mensagem atualíssima, porque nós temos esse dever de não engrossar essas fileiras do desalento nem do desânimo. E a contra-regra ali vai. Isso aí vai passar um pequeno amostra do que é a vibração desse lugar. Queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos um ano. O vídeo resolveu, lógico que tem uns problemas, né? Resolveu dar umas travadas, mas dá para ter uma pequena noção do ambiente espiritual que se faz. Porque Eurípides, da onde ele estiver, Dr. Bezerra, eles irradiam para aquele local todos os dias às 9 horas da manhã. Então, a dica da Dona Conceição de que todo dia às 9 ela se transporta para lá, se a gente quiser fazer a mesma coisa, podemos. Apesar de ser um horário difícil, mas tem todos os dias, de segunda a segunda. E lá, esses espíritos que nós vamos ver, trabalharam com a cura e continuam trabalhando com a cura. Tanto Eurípides Barçanufo, sua mãe, Dona Meca, e Dr. Bezerra, nem se fala. Então, vamos criar esse hábito quando pudermos, de pelo menos mentalizarmos naquele ambiente. Bom, Dona Igorina Cunha, que chegamos a conhecer, sobrinha de Eurípides Barçanufo, através de desdobramento, ela via imagens, ela via essas imagens diferentes. E ela passou a desenhar as imagens. E aí ela foi mostrar para o Chico que imagens seriam essas. E o Chico falou para ela: são imagens de nosso lar que você está recebendo. Tanto que serviu de ideia para o filme Nosso Lar, os desenhos dela. Agora que eu queria, e ela escreveu 2 livros, com os desenhos, com vários desenhos. Então, nesses 2 livros, Imagens do Além e Cidade no Além, constam esses desenhos de Igorina Cunha. Aqui é a Cidade da Música de Nosso Lar, mas esse é o desenho principal de Nosso Lar, que é em forma de quê? Da estrela de Davi. Nosso Lar foi fundado pelos portugueses no século XVI. Quando eles descobriram o Brasil, depois quando eles desencarnaram, eles fundaram a colônia Nosso Lar.
Mas por que os portugueses? Por que esse símbolo da estrela de Davi? Porque os portugueses eram hebreus. Os portugueses que vieram fundar o Brasil, Cabral, todos eles, eram hebreus da época de Jesus. Então Jesus pediu para Hilel, que era um profundo conhecedor das leis judaicas, um profundo conhecedor, era avô de Gamaliel, mestre de Paulo de Tarso, o apóstolo. Então Jesus chegou para Hilel e falou: preciso transportar a árvore do meu evangelho para as terras do Cruzeiro do Sul. Você vai reencarnar em Portugal, como Henrique de Sagres, e vai ensinar eles como navegar. Então, Henrique de Sagres reencarna em Portugal, e Hilel reencarna como Henrique de Sagres em Portugal, e faz as cartas navegadoras para Cabral, para Pedro Vaz de Caminha, para Vasco da Gama, para eles virem pegar as embarcações. Então, o Brasil não foi descoberto, não foi por acaso, foi proposital o erro lá do caminho das Índias, porque a comando de Jesus, as terras teriam que, o Evangelho de Jesus teria que ser transplantado para cá. Então, por isso, quando eles desencarnaram, fundaram a colônia Nosso Lar, e em homenagem ao povo hebreu, então ela tem esse desenho, né, a governadoria aqui no meio e as pontas das estrelas como simbolismo do povo judeu. Só para a gente ter uma noção, uma ideia de que, é o que eu comecei a falar no início, nada está solto, nada está perdido, está tudo sob um planejamento muito, muito maior do que a gente imagina. Bom, tia Egorina, como todos lá chamam, todo mundo lá é senhor, nhá, tia, tio, vó. Então, nós também pegamos intimidade com tia Egorina, que da primeira vez que nós fomos ela já estava encarnada, na segunda ela já tinha desencarnado. Ela teve poliomielite quando criança e sempre teve muitas dificuldades. E no final estava até de cadeira de rodas. Mas ela, além dessa mediunidade, além dos trabalhos todos que ela fez apenas isso aqui. Em 1999 ela fundou essa Casa Assistencial Dr. Bezerra de Menezes para atender crianças também com dificuldades, tudo de forma gratuita, já na Fazenda Santa Maria, no tal do distrito lá de Sacramento, a 12 quilômetros mais ou menos da cidade. Então, essa imensa obra de tia Egorina, desde 99, e continua até hoje. Além do tratamento de fisioterapia, dos tratamentos todos que tem, tratamento espiritual, salinhas de passe, evangelho. Então, cuida do corpo, mas sempre cuidando do espírito imortal. E eles gostam de receber as caravanas. Essa senhora aqui que nos recebeu da outra vez, contando a história da fazenda de Santa Maria, ela percebeu a presença de tia Egorina ali no momento, passando as informações para ela. E eles eles perpetuam sempre essa história. A história é sempre contada, é sempre passada pelos parentes. E agora esse menino aqui, o Juninho, cadeirante, aluno daqui da escola, né, foi atendido pela escola, agora ele já está começando a fazer as suas palestras também, mostrando, falando para nós de toda a história de Santa Maria. Aqui era a sede antiga da fazenda, a primeira casa, a primeira sede. Então, vamos falar um pouco desse Eurípides Barçanufo. Acho que muita gente conhece, né? É um apóstolo, por isso que o título do estudo é Os Apóstolos de Jesus em Minas. Porque ele, Eurípides, com as suas diversas mediunidades,
além da mediunidade, que ele poderia ajudar as pessoas através da cura e de várias outras, ele é um educador, um autodidata, que aprendeu com Pestalozzi, sem nunca ter conhecido Pestalozzi, sem nunca ter estudado, mas os seus ensinamentos na sua escola, que depois nós vamos ver, era exatamente como Pestalozzi fazia. E Eurípides é exemplo de vida, exemplo de caridade. Tem pessoas que estudam a vida de Eurípides e defendem teses de mestrado, de doutorado, tanto na medicina quanto na parte jurídica, que ele era um político, ele foi vereador, foi deputado não sei, mas vereador com certeza em Sacramento. Então, a sua vida é exemplo para estudos. E ele, muito católico fervoroso, da ordem de São Vicente de Paulo, que era seu protetor, até então ele não sabia. Ele começou, o seu tio, Mariano, que tinha uma diferença de 5 anos para ele, seu tio era só 5 anos mais velho, irmão de Dona Merta, sua mãe, e aqui seu pai, seu Mujico. Sua mãe, desde nova, sempre teve epilepsia, sempre teve o que eles chamavam lá de ataques, porque, na verdade, ela era médium. Mas como católicos que eles não conheciam, né? E Eurípides também não. Mas o irmão de Dona Meca, seu Mariano Cunha, também médium desde criança, mas também não conhecia mediunidade. E ele era chamado de materialista. O que era um materialista na época? As pessoas que não concordavam com os mandos da Igreja Católica, não concordavam com o Estado ser ligado à religião. O Estado é laico, ou seja, ele não pode ser comandado por nenhuma religião. Então, seu Mariano não concordava com aquilo, então ele era materialista. E como aqui seu sobrinho, olha a história se perpetuando, seu sobrinho de seu Mariano, contava que tio senhor, que era senhor Mariano, inhô Mariano, tio senhor, ou seja, aquele jeito mineiro de ser, né? Que tio senhor era doidão, que andava com cartucheira, andava com espingarda e estava na vida. Só que a mediunidade sempre fez parte da vida dele. E ele era famoso lá em Santa Maria, porque as pessoas perdiam as coisas e falavam assim, vai lá que seu Mariano acha. Ele tinha uma vendinha na época. Aí ele falava assim, não sou eu não, é uma coisa aqui. A mão dele tremia, ou seja, ele fazia psicografia mecanicamente, e ali naquela psicografia ele dizia, ele não, né? Ele falava, não sei não, alguma coisa que faz eu escrever aqui, e dizia onde é que estava o objeto. Então, imagina uma cidade pequena, todos iam lá, quem perdesse qualquer coisa ia lá para seu Mariano ajudar a achar. E aí ele conheceu um espanhol chamado seu Frederico Peiró, que veio da Espanha para montar uma empresa para tirar cal da terra, né? Então, o Frederico Peiró, seu Mariano foi trabalhar com ele. E aí, esse Frederico Peiró já conhecia as reuniões espíritas, que eram fechadas, eram elitistas, só os intelectuais poderiam ir, essas reuniões aconteciam em Uberaba. E Frederico Peiró, então, contratou seu Mariano para trabalhar com ele em Sacramento, em Peiró, que hoje é Peirópolis, um lugar mais pertinho de Sacramento, em homenagem a Frederico Peiró. E aí seu Mariano, a mão dele tremia e ele fazia os desenhos aonde o seu Frederico Peiró tinha que cavar para achar cal. Ele montou todo o maquinário do seu Frederico Peiró através da sua psicografia mecânica. E aí o Frederico Peiró falou, você tem que estudar isso é mediunidade. E aí começaram a acontecer os fenômenos em Santa Maria. Os telhados das casas tremiam, pedra voava, tudo acontecia. E
as pessoas falavam que Santa Maria era um local de demônio, ou seja, uma cidade extremamente católica, e os fenômenos aconteciam, os fenômenos de efeitos físicos aconteciam todo instante lá naquela fazenda. Então era uma fazenda assombrada, em que os fenômenos eram coisas do demônio, e quem lidava com os fenômenos tinha parte com o demônio. Então até para eles trabalharem era difícil, porque as pessoas, que era uma atividade rural, então eles vendiam leite, vendiam queijo. Não compra dele não, porque ele tem parte com o demônio. Mas os fenômenos aconteciam e seu Mariano começou a estudar, através da orientação do Frederico Peiró. E aí, quando acontecia algum fenômeno numa casa, ele ia lá, orava e os fenômenos se acalmavam. Aí aquilo foi criando fama, né? Vai lá que aquele homem lá do espírita resolve. Só que ele sempre encontrava Eurípides, e Eurípides, como um católico fervoroso, não acreditava em nenhuma daquelas coisas, achava que aquilo era... Mas ele tinha muito respeito pelo tio. Até que um dia, ele tinha que atender muitas pessoas, foi na casa, dormiu na casa do Eurípides, e falou assim: olha, meu sobrinho, hoje eu não tenho tempo para conversar contigo não, e você é muito inteligente, você conhece muitos livros, você conhece muita coisa, eu não tenho. Seu Mariano era um cara da vida, do mundo. Então não tinha grandes estudos. Então ele falou: vou te dar um livro que eu recebi, o livro Depois da Morte, do Leon Denis. E aqui você vai entender tudo isso que a gente está estudando, tudo isso que a gente está fazendo lá na Fazenda Santa Maria. Eurípides passou a noite inteira lendo o livro Depois da Morte, do Leon Denis. E aquilo balançou ele, mas não foi, como muita gente acha, que foi o livro Depois da Morte que convenceu Eurípides que a doutrina espírita não era uma coisa do demônio, era algo a ser estudado. Não foi, ele só ficou balançado, mas ainda não foi o que fez ele se converter à espírita. E os fenômenos continuavam acontecendo lá na fazenda. Uma família levou 2 irmãos, eles cuspiam prego. Os irmãos cuspiam prego, não sabiam o que fazer. Seu marido falou: bom, são 2 médiuns de efeitos físicos, vamos separar os 2, cada um fica, não pode um parente ficar com um parente ficar com o outro, para diminuir esses fenômenos. E aí, oração e reunião, e aí os meninos foram acalmando, foram crescendo, aqueles fenômenos foram diminuindo. Outro chamava que produzia queijo, quando ia ver o queijo estava na chapa do forno, além do queijo derretia. O queijo aparecia nas chapas e derretia os queijos. Então eram muitos fenômenos, muitos fenômenos. As casas eram mal assombradas à noite. Você imagina na roça, tudo escuro, aqui na cidade já está à noite, mas tem luz. Sem luz, à noite escura e com aquele fenômeno de chão levantar, pedra batendo no telhado. Então as pessoas, quando iam lá, seu Mariano ia nas casas e falava assim: bom, agora já está resolvido o seu problema, então aqui está fundado um centro espírita. E assim foi. As pessoas vinham de fora, de outras cidades, ele ia lá: agora você continua aí, está fundado um centro. Por isso que tem tantas caravanas, tantas pessoas que vão do interior de São Paulo, de Goiás, de outros lugares, até hoje lá na Fazenda Santa Maria, no centro, porque ele fez esse trabalho de formiguinha, difundando o centro, porque as pessoas chegavam lá obsidiadas, doentes ou com fenômenos de efeitos físicos, e era resolvido através de oração, através de prece e através do estudo. Resolvia o problema. Então, olha o trabalho que era feito. Dr. Bezerra desencarnou em abril de 1900. Quando foi 28 de agosto do mesmo ano, de 1900, seu Mariano, no início da sua mediunidade, recebeu, pelo aquele mesmo jeito da carta, da psicografia, a fundação do Centro Espírita Fé e Amor, lá em Santa Maria. Dr. Bezerra, que fundou o centro, desencarnado,
através dele. Botou ele como presidente, fez lá a ata, todos assinaram a ata e o centro começou a funcionar. Nesse esquema, deles irem nas casas, curava as pessoas e seguiam, outras pessoas ficavam fundando vários núcleos, pequenos núcleos. E assim chegou a tantas casas espíritas que nós temos hoje. Olha o trabalho da espiritualidade, olha a evolução desse espírito que no mesmo ano que desencarnou, meses depois, já estava num trabalho deste tamanho na espiritualidade. Um dia, seu filho mais velho, seu Ranulfo, chegou para ele: pai, tá vindo aí um pessoal armado aí a cavalo, vai matar o senhor. Aí ele falou: deixa quieto, Bezerra já me avisou. Aí quando eles chegaram lá perto da casa dele, chegaram lá os dois capangas e o cara lá para matar, estavam todos paralisados, quietos, paralisados. Aí ele chegou perto, tocou na perna do homem que ia matá-lo, aí o homem caiu em si, começou a chorar. Ou seja, Bezerra estava junto e acalmou aquele que ia lá para matar. Então, aí as reuniões começavam no centro. Essa mesinha, que lá na França era a mesinha de Kardec, aqui chamava mesinha telegráfica. Ela ia, se ela quisesse, ela estava todo mundo lá no centro. Deixa eu ver se já tem a gente mostrar a foto. Esse aqui é o Centro Fé e Amor que o Dr. Bezerra fundou. Em frente àquela obra gigantesca que a tia Igorina fundou para cuidar das pessoas com deficiência. Então, olha só, no meio do mato mesmo. E olha o céu da Fazenda Santa Maria. Hoje funciona algumas pousadas que as pessoas podem ir para lá e ficar. E tem reunião pública aqui. E esses casos que eles contam, que eu estou contando aqui, um pouquinho só, que a gente senta lá e tem vontade de ficar um dia inteiro lá só ouvindo os causos deles. Então essa mesinha aqui... A mesinha, que eles chamam mesinha telegráfica, ela saía flutuando, ia perto de uma pessoa, fazia uma reverência à pessoa, e aí fazia uma mensagem tipo de telégrafo, que seu Mariano entendia. Então, mandava uma mensagem para aquela pessoa. E os fenômenos foram acontecendo. Bom, voltando lá na conversão de seu Eurípides, ele leu o livro depois da morte, mas não ficou convencido, lembra? Aí, numa reunião que foi na Sexta-feira Santa, em 1904, Eurípides pensou: bom, eu vou lá na reunião, lá no Centro Fé e Amor, e vou pedir para que o Aristides, que era o médium completamente analfabeto, ele não sabia a diferença, nem do O, nem do A, não sabia nada, não sabia pegar um lápis na mão. Se o Aristides pode me ensinar, se realmente esse negócio de espírito existe, se ele pode, através de João Evangelista, me explicar o Sermão do Monte. Porque os padres, todo esse tempo que eu tenho de Igreja Católica, eu não consigo entender o Sermão do Monte. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram. E aí ele foi e não avisou a ninguém. Só que Dr. Bezerra já tinha avisado a seu Mariano. Então o centro estava lotado, eles só deixaram dois lugares para seu Eurípides com um amigo dele. Chegaram lá, sentaram, mal eles sentaram, não deu outra. Aristides, João Evangelista falou por 2 horas as explicações através do Aristides, falou para ele, para seu Eurípides, por mais de 2 horas, explicando todo o Sermão do Monte. Ali sim, dali ele já saiu espírita, porque um médium analfabeto, que não sabia nada, uma bondade imensa, mas que não sabia nem se expressar, não sabia diferenciar o O do A, como que ele ia ter capacidade de falar daquela maneira, sendo João Evangelista. E só naquele dia foi João Evangelista,
foi o seu protetor, São Vicente de Paulo. Paulo de Tarso estudava comunicação. Esses banquinhos aqui, eles botavam 12 banquinhos daqueles e os médiuns sentavam. Teve um dia que os 12 apóstolos se comunicaram. Quando ele falou isso, a gente estava lá. Foi uma emoção, né, dona Conceição? Chamou tanta atenção essas comunicações lá. Olha só, Paulo de Tarso e outros, e filósofos também. Que a FEB, no Rio de Janeiro, foi lá, mandou alguém lá para ver o que estava acontecendo naquela fazenda, naquele fim de mundo, né, que a gente viu ali. Por que tantos espíritos estavam se comunicando lá? E sob o comando de Dr. Bezerra de Menezes. E aí eles viram a simplicidade do trabalho, eles viram a seriedade do trabalho. Eles têm catalogado lá mais de 1.600 médiuns que passaram por lá, que chegaram doentes, obsidiados, chegaram passando mal, e aí foram trabalhados por seu Mariano, por Dr. Bezerra, e foram desenvolvendo, foram melhorando, e aí trabalhavam lá. Então, olha que trabalho belíssimo. E a gente só conhece Eurípides, Bezerra, o Chico depois, já seu Mariano já menos, mas olha a importância do seu Mariano. Mas os outros 1.600 médicos que tem lá catalogados, como o próprio Aristides, como o outro, Jason, seu Frederico Peiró e tantos outros anônimos, eram tão bondosos e tão caridosos quanto eles. Só que eles é que levavam mais pedradas, como Eurípides foi intimado pela polícia, teve um processo contra ele por ilegalidade da medicina, por uso ilegal da medicina, porque ele tinha uma farmácia, ele trabalhava com as ervas, distribuía 6, 7 mil medicamentos por mês, gratuitamente, na farmácia. Fazia curas, fazia partos, ele estava dando aula no colégio, lá no colégio que ele fundou, aí ele dava uma cochilada, se desprendia lá, fazia um parto, apenas. Seus alunos já sabiam, seu Eurípides já foi. E o Colégio Allan Kardec, fundado em 1907, um colégio enorme. Vamos lá, aqui é a farmacinha dele. A farmacinha do seu Mariano, das coisas, dos livros que ele comprava em São Paulo também, de medicina prática. Então alguém estava com uma ferida, ele ia lá, fazia uma pomada. Então eles eram autodidatas e curavam muitas pessoas. Aí seu Eurípides, depois eu falo da fazenda, daquela gruta ali. Seu Eurípides então fundou esse colégio Allan Kardec por mensagem de Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Porque ele tinha um outro colégio, Liceu Sacramentano, e as pessoas estavam saindo do colégio, não estava dando certo, e Maria, e ele estava muito triste, ele estava preocupado com aquela situação. Maria veio e intuiu seu Eurípides e ele falou, não, eu não posso, do jeito que eu estou, eu não posso estar recebendo um espírito dessa envergadura. Aí o que ela fez? Também pegou a mediunidade dele mecânica, escreveu para ele. Depois ele foi ver que era ela, dizendo, você vai fundar um colégio em que você vai ensinar os seus alunos o Evangelho do meu filho. E todos os dias, às 3 horas, você vai falar desse Evangelho. E todas as pessoas da cidade vão escutar esse Evangelho. E dito e feito. Todos os dias. Era um colégio comum, mas com a base dos ensinos de Pestalozzi, onde não havia mais castigos, onde juntou meninos e meninas. Olha só, quanta coisa à frente do tempo. E às 3 horas ele fazia o Evangelho de Jesus. Toda a cidade ouvia. Porque os espíritos pegavam os médiuns de efeitos físicos que tinham na cidade, que eram muitos, e aquilo se propagava assim como Jesus fazia no tempo dele. Como é que Jesus falava naquele monte, sem microfone, sem nada, e todo mundo ouvia?
pelos médiuns de efeitos físicos que faziam o papel do que a gente tem hoje dos microfones. Então, pessoas de toda a cidade de Sacramento falavam: "Ih, o espírita começou a falar". Olha que coisa linda. E aí sim, hoje em dia, esse colégio é um centro espírita, em que tem palestras, tem estudos, tem desobsessão. Nessa gruta aqui, que também lá em Sacramento, chama Gruta do Palhares, é um local muito bonito, mas que até hoje tem espíritos dentro dessa gruta. E na época de Eurípides, ele ia lá e ele sozinho entrava na gruta, fazia a prece e ele retirava muitos espíritos lá, escravos que estavam ainda presos lá. A região inteira da Fazenda Santa Maria ainda tem muitos escravos, muitos espíritos lá presos. E Eurípides tinha esse trabalho. E a caravana Amor e Caridade, que é feita pelo Centro Espírita Amor e Caridade, não deixa de ir lá e a gente faz um evangelho, faz leva violão, o Antônio leva violão e a gente canta, porque incluído por esses espíritos para que se continue esse trabalho de atendimento a esses espíritos que estão lá, ainda presos nessas cavernas. Bom. Do colégio, dentro do colégio tem essa salinha, que eu acho uma coisa linda. É uma salinha para reflexão, com a imagem de Maria, com um chazinho, um baúzinho, para que a gente deixe ali as nossas dores, os nossos sentimentos que não estão muito bons. Então é uma sala de recolhimento. Quem sabe escrevendo a sua dor e colocando nesse baúzinho, você consegue lidar melhor com ela. Uma sala no centro só para isso, para cuidar carinhosamente daqueles que vão lá. Observe seus sentimentos e procure refletir no bem que pode fazer pelo seu próximo. Olha que coisa maravilhosa. E esse baúzinho vai para as reuniões de estudos. O colégio que hoje existe, eles estudam, é um colégio espírita, é um colégio que estuda a doutrina espírita, mas estuda as matérias convencionais. Mas eles pegam uma aula de português, pegam um trecho do Evangelho e estudam aquele trecho do Evangelho. E já ensinam as crianças que são espíritos imortais, que olham as crianças como espíritos eternos. Ampará-las é um dever, evangelizá-las é um ato de amor. Construa esse ato em sua vida. Ou seja, um futuro, quem sabe um futuro para as nossas escolas, em que independente de religião, mas que se aprenda religiosidade, que se aprenda que o espírito é imortal, então que ele está ali para aprender algo para toda a eternidade. Não vou falar disso agora não. Queria que você botasse aquele videozinho da Fazenda Santa Maria para eu contar mais umas histórias lá do seu Mariano. Seu Mariano, que era aquele... Só para vocês terem uma noção de como que é a fazenda, vista de cima. Só um pedacinho, pequenininho. Essa história está na internet, tá? Se vocês quiserem, esse senhorzinho que nós conhecemos, seu Adolfo, sobrinho do seu Mariano, a pena que não está o som, que é uma música conhecida. Ele conta, tem um vídeo de mais de 30 e poucos minutos, ele contando da história lá da fazenda, a história do seu Mariano. Só um pedacinho pequenininho, só para vocês verem do alto. A fazenda,
o espaço. Seu Adolfo, quando nós fomos lá, ele estava com câncer. Olha só, o grupo Centro Espírita Fé e Amor, no meio do mato mesmo, né? Como eles cuidavam de muitas pessoas que chegavam lá obsidiadas, eles recebiam essas pessoas em suas casas, seu Mariano e os outros. E aí depois eles foram, essas casas foram se transformando em albergues. E hoje então tem umas 3 pousadas lá, que a gente pode ir para lá, ficar, ouvir essas histórias maravilhosas. Tem cachoeira, tem um local maravilhoso. Então as pessoas iam para lá e não tinham onde ficar. E aí eram cuidadas. Às vezes tinha casos tão sérios de mediunidade em que eles ficavam em vibração 24 horas. Colocavam a pessoa no meio, 2 cadeiras, uma do lado, outra do outro, com os médiuns vibrando o tempo todo ali, trocavam de médium, revezavam até as pessoas melhorarem. Passavam isso dias ali vibrando. E esse seu Adolfo, que a gente conheceu e que ele desencarnou meses depois que a gente esteve lá, né, Dona Conceição? Então, ele tão engraçado, de uma forma tão engraçada de falar, ele falava: o médico diz que eu estou doente, mas eu estou bom, estou andando, estou falando, estou bom, mas os meus exames estão ruins, mas eu estou bom. Aí ele contando uma história que seu Mariano era muito bravo, né? Ele era muito... E depois, com o tempo, com toda essa ajuda que ele foi fazendo às pessoas, com o ensinamento da doutrina, com esses aprendizados, ele ficou manso, ele ficou um doce de pessoa. Chegava até a ser bobo, que um cara, né, da Dona Conceição, gosta dessa história, né? Foi lá, roubou uma porca dele, da criação dele. Depois foi lá e foi vender a carne da porca para ele. Aí as pessoas: mas como? Você não pode, tem que dar um sabão nesse aí. Como é que foi? Foi lá, roubou sua porca e foi lá, voltou para vender a carne. Deixa, não vamos magoar as pessoas. Eu sabia que ele tinha roubado a porca, mas deixa para lá. Deixa, não tem problema não liga para isso não. Então, o trabalho daquelas pessoas e daqueles médios foram incansáveis. Bom, para a gente já ir caminhando para o encerramento, isso daí já é em Uberaba. O Sanatório Espírita de Uberaba, fundado por Dona Maria Modesto Cravo, que também chegou lá em Sacramento, também obsidiada. Só que ela era de uma família rica, uma família de posses, e seu marido fez tudo para que ela pudesse ser curada daquilo que eles não entendiam o que era. E aí lá na Fazenda Santa Maria, lá com seu Mariano, eles conseguiram equilibrar Dona Maria Modesto, e a mediunidade dela aflorada, então fundou ela e Dr. Inácio Ferreira, que foi o diretor médico por mais de 50 anos desse Sanatório Espírita de Uberaba. O trabalho que eles tinham lá na Fazenda Santa Maria, de cuidar das pessoas obsidiadas que chegavam, cuidavam, davam comida na boca, faziam aquele trabalho de passes e tudo, depois a justiça não deixou mais fazer esse trabalho assim em casa ou na fazenda como era, proibiu. Então, ficou tudo concentrado aí nos sanatórios, no Sanatório Espírita de Uberaba, comandado pela Dona Maria Modesto Cravo, por Dr. Inácio Ferreira. Ela, uma médium também espetacular, que atendia espíritos da época da Inquisição. Tomás de Torquemada, um espírito inquisidor muito famoso até, né, pela sua maldade, pelo seu trabalho na Inquisição, foi atendido
aqui nesse Sanatório Espírita de Uberaba pela médium Maria Modesto Cravo. Então, um trabalho imenso de Dr. Inácio, com muito amor também por esses que chegavam amarrados, chegavam no carro da polícia amarrados, aquelas pessoas que não podiam conter. Imagina, alguém tratado como louco, que a força triplica, mas na verdade era um médium que estava sendo obsidiado por um ou vários espíritos. E aí quando chegavam no sanatório já mandavam desamarrar a pessoa, não pode deixar a pessoa entrar, e a pessoa ficava calminha. Então, esse trabalho também maravilhoso e que vive de doações. Tem algum convênio com o governo, mas a maior parte é doação. E na casa de Chico, só para dar uma passadinha rápida, né, na casa de Chico, esse local maravilhoso. Se vocês observarem, eles têm fotos em todos os ambientes. Aqui falam para nós que a gente não pode cultuar imagens, né? Que a gente não pode ter imagem, não pode ter nada. Lá, o trabalho é desse tamanho que a gente vê. E eles cultuam, não cultuam imagens, mas eles prestam homenagens àqueles que já passaram antes. Então, a gente não vê como cultuar imagens, mas sim prestar homenagens. Quartinho do Chico. Acho que essa pilha tá fraca. Sempre uma emoção ver as coisinhas do Chico, suas peruquinhas, seu quartinho. Esse quarto é algo assim especial, realmente. Se entrar dentro do quarto, ver o bilhetinho que ele colocou na porta dizendo que se algum espírito vier me procurar nesta noite, somente por esta noite, escrito com a letrinha dele, estarei ao quarto ao lado, que está sendo feita uma reforma nesse quarto devido a um vazamento. Amanhã estarei de volta. E o bilhete está lá na porta até hoje. Então esse quarto realmente, dessa vez ele estava aberto, aí você podia entrar e ficar ali analisando, muito bom. E para encerrar, aqui está a nossa menina propagando, a nossa modelo, outro espírita que é pouco conhecido, um médium também com propriedades curadoras, que é o irmão Tadeu. Ele cedeu o quartinho dele nessa casa simples, primeiro para cuidar de sua mãe, seu pai, depois mais um, outro, e hoje ele tem esse hospital, em que atende a várias pessoas pelo SUS, pessoas que também estão lá internos, como aqui no SOC, mas à noite ele tem esse trabalho maravilhoso num local ao lado daqui da casa do Hospital Casa do Caminho, onde que tem lugar para 1.500 pessoas. À noite tem um tratamento espiritual que a gente vai para lá, é a meia luz, com música ao vivo, violinos, violão, pessoas que cantam, tenores, né, dona Conceição? Né, Maria? Maria também já foi. É algo surreal, gente. E aí, ele falando algumas passagens do Evangelho, depois vem a música, e depois o passe. E quando acaba o passe, quem quiser pode pegar um medicamento fitoterápico gratuitamente na farmácia. Então, eles perpetuam o que lá na fazenda, isso aí já é em Araxá, já não é mais em Sacramento, mas em Araxá, eles também continuam cultivando as tradições de que o medicamento homeopático, o medicamento fitoterápico ajuda muita gente, e tudo de forma gratuita. Seu Adolfo, que contou para nós da outra vez as histórias, e que dessa vez já foi seu filho, Berto, que contou, todos nós sentimos muito a desencarnação de seu Adolfo, que era uma pessoa
é uma pessoa muito alegre, né? Um espírito muito de bem com a vida, né? Que os espíritos que entendem a sua encarnação, entendem a sua missão, são felizes, né? A gente vê o Divaldo, conta tantos casos, o Chico sempre foi muito engraçado, muito feliz, e seu Adolfo também. E aí nós perguntamos para o filho dele se ele já tinha dado comunicação, ele falou que várias. Ele desencarnou em 2018, início de 2018. Ele falou que lá, aqui em Araxá, numa plantação enorme que ele ajudou a plantar ervas para esses medicamentos, que ele já tinha se comunicado lá, porque ele já estava trabalhando. E aí um pessoal que foi lá na Fazenda Santa Maria, uma caravana que foi lá, às 5 horas da tarde, o filho dele abriu o centro para mostrar a eles e tal, falou um pouco da história. No final, uma moça chegou para ele, um senhor chegou para ele e falou: eu queria te dar um abraço. Aí, mas o abraço não foi ele que deu, foi o pai, foi seu Adolfo que deu no filho, Roberto. E ele sentiu a vibração do pai. E aí depois a moça que estava com esse senhor, que deu um abraço nele, falou coisas ali da Fazenda Santa Maria que ele não tinha falado. Falou coisas do pai que ele não havia falado. E disse: seu pai já está trabalhando, sabe por quê? Porque ele nunca deixou de atender ninguém na casa dele. Mesmo ele já doente, os filhos brigavam com ele, que ele estava sem dinheiro, passando ali dificuldades na doença, e às vezes hemorragia, mas ele atendia, ele falava: não, se está batendo a minha porta, eu vou atender. Quando ele trabalhava ativamente, né, na cura das obsessões, ele dava um livrinho, esse que foi lido, por acaso foi lido aqui, a Agenda Cristã. A pessoa chegava muito mal, ele dava comida na boca, tratava, cuidava, a pessoa saía de lá bem, e ele dava uma agenda cristã. E aí ele falava que às vezes a pessoa deixava lá no quarto a agenda cristã para lá, ele falava: ih, esse vai voltar. Não deu outra, porque um livrinho de pequenas mensagens e de muita informação boa a pessoa largou para lá. Então, só curou ali um pouco do corpo, mas e o espírito que não está curado? Um outro espírito aí, a gente vai lembrando das histórias, mas depois vocês assistam na internet. Tio deles também, chamado Tio Luizinho, ele tinha visões, porque Dr. Bezerra falou que ele tinha sido um dos cegos, um dos deficientes visuais que Jesus curou. Então ele, nessa encarnação já, ele enxergava e ele tinha visões. E aí quando Chico encarnou, ele falou: está encarnando o espírito que vai dar continuidade às obras de Kardec. Tanto que lá, talvez essa frase de tio Luizinho, muitos afirmam que Chico é Kardec. Para eles lá isso é fato. Mas essa frase tem várias interpretações. Está reencarnando o espírito que vai dar continuidade às obras de Kardec. Chico não deu continuidade às obras de Kardec? Necessariamente não precisa ser o mesmo espírito. Então, aí cabe a cada interpretação e que jamais importou. Se for, ok. Se não for, então a gente não precisa ficar discutindo isso, né? Então que Jesus possa nos abençoar, que esses espíritos que trabalharam muito lá naquele local, sob o comando do Dr. Bezerra, sob o comando de Maria Santíssima e sob o comando maior de Jesus, só para a gente compreender que nada está perdido, que nada está solto, está tudo sob o controle e o comando do nosso Mestre Maior. Tá bom? Então que Jesus abençoe. Vou botar uma musiquinha, que é um hino para o seu Mariano, uma musiquinha bem simples. Mas então, enquanto vai tendo passe, vai passando, vai tocando, tem um videozinho também legal, vai cantando a música, vai passando mais imagens, para a gente se envolver cada vez mais.
E esses espíritos, Eurípides, a avó Meca, que é a mãe de Eurípides, eles continuam trabalhando. O Antônio, lá do Amor e Caridade, diz que eles continuam na espiritualidade trabalhando. E já deram comunicação lá no Amor e Caridade, a avó Meca. Espíritos que trabalham com cura. Então, que a gente possa se ligar a eles, se ligar a essa espiritualidade tão boa que esses irmãos podem trazer para nós. Tá bom, gente? Que Jesus nos abençoe. Graças a Deus. Para falar de amor. Vai, Senhor, Senhor, manhã, no embolão leve, e agora em breve fica como luz, poeira baixa na sua estrada, a sua chegada. É aviso de Jesus. Vem, Senhor, Senhor, Maria, trazendo a paz neste novo dia, neste coração de Santa Maria. Vem, Senhor, Senhor, Maria, trazendo a paz neste novo dia, neste coração de Santa Maria.
estrelas.